A gente começa com o Fluminense, que meteu 5-0 no GV San José da Bolívia pela Copa Sul-Americana. Um dele, dois dele. E esse todo mundo tá acostumado, né? E mais dois desse aí, que vai demorar para esquecer essa quinta-feira. Foi uma noite inesquecível pro Everaldo. Depois do jogo, olha só o que ele falou, gente. Foi o gol mais bonito da minha carreira e um dos mais importantes. Bom, quando o cara faz o gol mais bonito da carreira, esse gol tem que ficar guardado, né? Será que o Everaldo vai dar uma de Renato Gaúcho agora? Quantas vezes Renato falou sobre o tal DVD, em que guarda os principais lances da carreira dele mesmo? Sempre falando pra eles que eu vou dar de presente meu DVD. Desde que eu cheguei, ele tem me perguntado sobre o DVD. Isso aqui dentro do vestiário na mão, só apontando pra eles assim, ó, tá aqui agora. Chegou a entregar uma cópia pro uruguaio craque Luizito Soares, que tava com ele do Grêmio. Nas tuas férias, na tua folga, se tiver um tempinho... Não acredito. Você pode assistir meu DVD, tá? Então, eu tô achando que quem assistiu a esse DVD aí nas férias, na verdade foi o Everaldo. Contra o GV San José, ele deu show. Recebeu o passe do Keno, deu 2 toques na bola e o terceiro foi esse chutaço na gaveta. Que lindo gol do Everaldo, hein? É bom ele guardar todos os ângulos para no futuro poder meter uma marra desse tipo aí, ó. Ele não tá preparado para ver meu DVD. Então, e a foto que o Everaldo tem que usar para capa do DVD do cara é essa aí, ó. Já dei a dica. Tava terminando o primeiro tempo quando Samuel Xavier cruzou e o Everaldo acertou esse voleio. E eu sei muito bem que você, tricolor fanático, lembrou de um outro gol. Faz o cruzamento, Fred, bonito! Gol! Não é que lembra mesmo? 2012, Fred, um dos maiores ídolos da história do Fluminense, fez esse golaço num clássico contra o Flamengo. O Fluminense acabou campeão e o Fred artilheiro e craque do Brasileirão. Agora o Everaldo também tem um golaço de voleio com a camisa do Flu para chamar de seu. E essa imagem aí do fotógrafo André Durão tem que ser a capa do DVD do Everaldo. Tá combinado? No segundo tempo, Kevin Serna aproveitou o rebote e fez o terceiro do Fluminense. Germancano, que tinha entrado no lugar do Everaldo, fez o dele. Outro gol bonito. E o quinto também foi dele e também foi bonito. Tabelinha com o Nonato com direito a toque de letra e tudo. 5-0 e uma ótima atuação do Fluminense do Renato. Eu falo para eles que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. É importante no momento que o jogador recebe uma oportunidade, ele colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols. Então, se eu pudesse dar um conselho pro Everaldo nesse momento, é o seguinte: que siga em casa estudando direitinho o DVD do Renato. É sempre bom agradar o chefe, hein? Vamos ao Rio de Janeiro. Rodrigo Jufo, para falar da goleada do Fluminense na Copa Sul-Americana. Bom dia, amigo. Bom dia, Bel, amigos do 360. O Fluminense conseguiu uma grande vitória, 5-0 para cima do San José na Bolívia, segunda rodada da Conmebol Libertadores, e está isolado agora na liderança do grupo com 6 pontos. O Once Caldas, que perdeu para o Fluminense na primeira rodada, venceu a União Espanhola, está ali com 3 pontos. O Fluminense conseguindo aí fazer uma gordurinha ali para o segundo colocado. A gente lembra que na Sul-Americana só o primeiro avança direto para as oitavas de final, e um jogo muito importante para o Renato Gaúcho para avaliar o elenco, né? Já que o Fluminense entrou com quase todo o time reserva, só o Fábio, o Samuel Xavier, que são titulares, até porque o Guga está com uma lesão, está fora agora nas próximas semanas. O Samuel Xavier vai voltar ao time ideal, e o Ganso, que está voltando aos poucos, e ontem fez o seu primeiro jogo como titular também. Ele é um titular da equipe, mas que ainda não jogou esse ano. De resto, muitas reservas, e o Renato Gaúcho saiu bastante satisfeito. 5-0, 2 gols do Everaldo, que é um reforço para essa temporada, um reforço aí para ser um backup do Germancano. Um gol do Serna, que perdeu espaço
converso com o Renato, mas vai ser um jogador importante para a temporada. E 2 gols do Cano, que saiu do banco e ainda deixou a marca dele mais 2 vezes, se tornando o maior artilheiro do Fluminense na Sul-Americana, passando o Fred. Tá com 18 jogos nessa temporada e já 13 gols, tá? Um grande 2025 para o Germán Cano esse ano. Então, um jogo muito bom para o Renato avaliar todo o elenco que ele tem para a sequência de jogos, já que a temporada vai ser pesada, tem Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro e Sul-Americano. O Renato falou bastante que vai precisar contar com todo mundo, e vários jogadores se saíram muito bem nesse jogo, como o Everaldo, fez 2 gols, o Nonato no meio de campo também se destacou bastante, o Keno também foi um jogador que agradou bastante o Renato Gaúcho nessa partida. Ele falou depois do jogo sobre essa sequência e sobre a importância de ter todos à disposição para uma sequência de jogos que vai ser muito difícil para o Fluminense na temporada. Vamos ouvir o Renato. A minha equipe jogou com bastante intensidade. Foi, apesar do pouco tempo para treinamentos, eles fizeram exatamente o que nós treinamos ontem, o que foi pedido para eles na pré-eleição. Eu falo para eles que eu não tenho um time, eu tenho um grupo. É importante, no momento que o jogador recebe uma oportunidade, ele colocar uma pulguinha atrás da orelha do treinador. Nós temos sempre jogos importantes a cada 3 dias, então preciso de todo mundo. Então, quanto à equipe que começou e mais as substituições, foi justamente para isso, para eu poder observar todo mundo. É lógico que as características do Cano eu conheço bem, mas era importante também para o Everaldo, já que ele fez os 2 gols. Dar oportunidade para todo mundo de observar. Os que começaram, os que entraram, conhecer bem o jogador, conhecer bem as características, porque é pouco tempo, e o pouco tempo que eu tenho, preciso ocupar esse tempo em todos os aspectos. Na parte física, na parte técnica, na parte tática, observar as características dos jogadores. Pouco tempo de trabalho, ele chegou na semana passada, ainda tiveram poucos treinamentos com a equipe, mas ele já conseguindo dar esse DNA ofensivo que a torcida do Fluminense tanto pedia para o Mano Menezes, que acabou não acontecendo com o Renato Gaúcho. O torcedor espera um futebol mais ofensivo. O Fluminense tem uma sequência muito difícil agora, um jogo contra o Santos no final de semana no Maracanã, depois vai até São Paulo enfrentar o Corinthians, depois recebe o Vitória, viaja até o Chile para enfrentar a União Espanhola, e aí tem um clássico contra o Botafogo, tudo isso quarta, domingo, então vai ser uma sequência que o Renato vai precisar bastante desse elenco, e agora com essa moral nesse jogo contra o San José, essa goleada, talvez ele tenha ganhado ainda mais confiança de todos para essa sequência difícil do Tricolor, amigos. Obrigado, Rodrigo Jufo, ao vivo lá do Rio de Janeiro, falando do Tricolor das Laranjeiras, que amassou. Gols lindos, fez o que tinha que fazer. Muita gente vai dizer, e até com razão, mas o adversário, São José, ajudou, não ofereceu muita resistência. E daí? Já vi vários times que jogam contra adversário fraco e não conseguem fazer nada. O Fluminense fez o que tinha que fazer contra o adversário frágil, ou não? Para a alegria do Renatão. Renatão gosta de jogo assim, né? Para poder falar que é o melhor do Brasil. Mas teve oportunidade de usar vários jogadores. Começou com o time reserva e deu certo. Terminou com alguns titulares e continuou dando certo. Um jogo dos sonhos para o técnico, para os jogadores mostrarem serviço. Muita gente mostrando serviço individualmente, né? O Cano continua com os seus gols. Acho que já dá para dizer que o Cano voltou a ser próximo daquele Cano acima da média que a gente conheceu, né? Destacar 2 coisas que o Ju falou ali, né? Uma delas é essa percepção, né, de um time mais agressivo, mais voltado ao ataque, e o Renato traz isso. E o que, em teoria, era um pedido, né, do grupo. Sim, da torcida de toda mesmo. aquela questão do Mano Menezes, né? O Mano era mais fechadão, né? Tem a trajetória dele é mais marcada por times mais defensivos do que ofensivos. Então, esse é um ponto. Essa maratona que vem por aí é difícil por ser uma maratona, mas não acho nem que os adversários sejam tão difíceis assim, né? A não ser você jogar com o Corinthians e depois fechar a maratona com o Botafogo. Porque assim, o jogo de ontem era o jogo ideal para dar aquele gás. O Renato chegou, estreou, conseguiu vencer, um jogo que foi difícil, a vitória no finalzinho ali, mas venceu. E esse jogo é aquele para encher os olhos da torcida, todo mundo, que maravilha. Na verdade, foi um jogo de um time profissional contra um time praticamente amador. Isso que eu ia perguntar, se eu tinha exagerado. Os mais fracos. São José é fraco, né? É muito fraco.
É muito fraco, e a gente viu que é muito fraco, ainda mais jogando na baixitude, como diria o próprio Pascoal, né? Quando joga lá em cima é outra história, porque aí 3.600 metros de altura é bem mais... 3.800, né, em Oruro, mais alto ainda do que em La Paz. É mais difícil de jogar lá, mas eu acho que é diferente, por exemplo, do Muxuque Runa, que é um time que vem num campeonato que é mais difícil, campeonato equatoriano, que vem chegando, se classificando para Copas Internacionais, tem um técnico muito experiente, que é o Ever Hugo Almeida, alguns jogadores que já têm alguma experiência. Por exemplo, é abaixo do que o Vasco enfrentou, o Puerto Cabello, bem abaixo, que é um time que já está jogando. O time do San José começou a jogar 2 semanas do campeonato boliviano, nem tinha se iniciado ainda, né? Então, mas assim, isso não tira, o Fluminense jogou para cima. Teve um momento no segundo tempo que jogou até brincando, era toque de letra, toque de calcanhar, jogadas de efeito para animar. Então, para animar, para deixar o astral lá em cima, era fundamental. E ainda tem aí para ganhar da União Espanhola, deve ganhar também. Então, isso vai dar um gás para o time, mas é importante ter em mente que não é o nível de adversário que vai se ter nos momentos mais difíceis do campeonato. Acho que os jogos com o Corinthians e com o Botafogo, que vem por aí, ditos pelo Jufo, são importantes para você ter uma noção mais real do momento do Fluminense. Boa tarde, torcida tricolor, tudo bem com vocês? Eu tô chegando com tudo nessa sexta-feira, depois dessa grande vitória do Flusão, né, na Sul-Americana. Que baile, que show, né, que futebol. Alô, Renato, esse é o técnico ideal do Fluminense. Renato Gaúcho, cara muito bom de bola, um cara, sabe, baita treinador, foi um excelente jogador, ídolo, né, da torcida do Fluminense, e agora aí fazendo um excelente início de trabalho à frente do Flusão. Vamos torcer para que ele continue, né, lapidando cada vez mais, extraindo o melhor de cada jogador. Só que o assunto principal desse vídeo é Mercadão da Bola, isso porque Richarlison, atacante Richarlison, voltando para o Fluminense, retornando ao Brasil. Então, amigas e amigos, há uma imensa possibilidade do jogador voltar a atuar pelo futebol brasileiro. Isso porque o atleta, sim, está em baixa na Premier League, vem tendo sequência de lesões. Renato Gaúcho conhece muito bem o jogador e o atleta quer sim jogar a próxima Copa do Mundo, e essa vinda para o Brasil seria, assim, excelente, né, para o atleta. Tendo em vista que aqui no Flusão ele vai jogar em casa, é um cara que já está adaptado ao Rio de Janeiro. Então, assim, gostaria muito de ver, né, o retorno do Richarlison. Não para por aí. O Fluminense também quer um meia paraguaio que se chama Júlio Enciso, né, que atua pelo Brighton da Inglaterra, muito bom de bola, sabe? É um cara que pode ali estar dividindo responsabilidade com o Ganso no meio de campo. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acham de ver o retorno do Richarlison? Seria uma boa, não seria? Deixa aqui nos comentários pra gente estar debatendo sobre esse grande assunto. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!